Olá, meu nome é Ana Eduarda Covatti, eu sou estudante de Medicina da Universidade Católica de Brasília e vim apresentar meu projeto de iniciação científica sobre os fatores associados à polifarmácia em idosos institucionalizados, orientado pelo Dr. Henrique Salmazo. Esse é um tema particularmente importante nos dias odiernos, porque se tem uma maior discussão e preocupação com a população que está envelhecendo e com o aumento da expectativa de vida. Então, estão vivendo mais e, consequentemente, vão precisar de mais medicamentos para o controle de doenças crônicas, que são advindas com a idade. E, como já se sabe, a transição demográfica e epidemiológica mudou as causas de mortes que antigamente eram por doenças infecto-parasitárias para as doenças crônicas. E isso associado com o aumento da expectativa de vida da população, a gente consegue observar o maior uso de tratamento farmacológico e da polifarmácia. E esse é um fato que é observado nos dias atuais da polifarmácia em idosos e ainda mais evidente nos idosos em instituições de longa permanência, que são as LPIs. E esses idosos são os principais alvos para a prática da polifarmácia e os riscos que estão associados a ela. Então, esse trabalho, ele tratou de levantar dados e de comparar a prevalência da polifarmácia, que aqui foi considerada como o uso de 5 ou mais medicamentos, e além de caracterizar o perfil desses idosos nas ILPIs. Então, foi um estudo composto por 86 idosos residentes nas casas de instituições públicas e filantrópicas do DF de Salvador, e com os dados coletados, foi feita uma análise descritiva e testes estatísticos para traçar o perfil desses idosos polifármacos e, assim, conseguir ter uma atenção mais voltada para esses casos. Então, o programa utilizado foi o SPSS, com um nível de significância menor ou igual a 0,5 para a coleta das análises. Os resultados encontrados mostraram maior prevalência da polifarmácia em idosos institucionalizados quando foram analisados em relação à hipertensão. Então, pode ser explicado por conta da hipertensão ser uma doença crônica e que várias vezes precisa de mais de um medicamento para fazer o controle pressórico, e é uma doença que precisa de um uso contínuo, assim como a diabetes, que também entra nessa avaliação, por ser uma doença crônica, precisar do uso contínuo de medicamento e ser necessário fazer esse controle glicêmico. A outra categoria que mostrou prevalência foi o maior número de comorbidades associadas, né? Então, os idosos com mais doenças crônicas foi evidenciada a polifarmácia. Além desses achados, houve também relevância estatisticamente falando nas categorias de diminuição do número de capacidade para as atividades básicas da vida diária, da perda do apetite, de doenças cardiovasculares e a quantidade de vezes de hospitalização desses idosos. E aí, relacionando esses achados, a gente percebe que a diminuição do número de capacidade para as atividades básicas indica, né, uma maior fragilidade e complexidade do estado de saúde do idoso e, consequentemente, exige um maior uso de medicamentos. A perda do apetite, que também foi estatisticamente relevante, foi interpretada por conta de uso de medicamentos interferirem ali no trato gastrointestinal, então como os anti-inflamatórios, os anticolinérgicos, que vão agir ali, podendo gerar sintomas gástricos que acabam diminuindo o apetite. Tivemos também análise de doenças cardiovasculares, que também tiveram importância estatística, por essas doenças exigirem, né, a utilização de múltiplos medicamentos concomitantemente. E o achado de polifarmácia associada às hospitalizações também foram significativas, o que sugere um pior estado de saúde desses idosos, né? E que tem que ser lembrado que o número de medicamentos consumidos pelos idosos é um dos principais fatores de risco para iatrogenia, reações adversas e hospitalização. Então, aí a gente percebe nas hospitalizações que os idosos, eles passam por vários profissionais que receitam novos medicamentos e nem sempre fazem a avaliação necessária, comparando os medicamentos que eles já usavam ou se eles realmente podem ser passados para os idosos, né? E isso ocorre principalmente dentro das ILPIs, onde os médicos utilizam os medicamentos que são fornecidos, né, pelas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, então nem sempre é possível a melhor recomendação para essa população institucionalizada. E sobre as outras variáveis, não houve diferença, então, dentre elas estavam a idade, o sexo, a escolaridade, câncer, doença pulmonar, essas que estão listadas.
E, por fim, quis trazer que esse trabalho ele revela principalmente a necessidade de discutir os fatores sobre questões assistenciais e a presença de profissionais especializados que possam, quando indicado, reduzir o número de medicamentos prescritos ou inadequados a essa população. E isso é auxiliado quando se tem o perfil delineado desses idosos, né? A prevalência do que é mais evidenciado nesses idosos. Então, conseguir delimitar esse perfil auxilia muito em uma melhor prática médica, em uma análise mais criteriosa das receitas e para uma medicina mais saudável, mais benéfica para o idoso, institucionalizado principalmente, né? Principalmente quando a gente tem um entendimento de que a saúde que é oferecida aqui no Brasil e em vários países, ela tem como base o remédio, né, a droga, o medicamento ali para oferecer a saúde. E quando a gente entende isso, sendo por causas lucrativas dos serviços ou por caráter entre médico, indústria farmacêutica, quando a gente entende isso, é muito importante ter essa reflexão crítica dos profissionais de saúde nesse grande arsenal de medicamentos que são receitados e muitas vezes não são necessários. E é isso, muito obrigada.